fomos tirados do mundo, né? Mas nós não podemos ter o nosso coração no mundo. É isso que eu estou querendo e o que o autor tá falando aqui. É necessário mortificar o nosso amor ao mundo, né? A nós mesmos, para vivermos uma vida plena em Cristo. É isso que ele está falando, né? E aí Jesus termina falando, né? Se alguém me serve ou quer me servir, siga-me. E seguir a Jesus é o quê? É cumprir obedientemente os seus mandamentos, conhecer cada vez mais quem é Cristo e crescer espiritualmente até chegarmos à estatura de Cristo. O que isso significa é o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação, que todos nós sabemos que não é de um dia para outro, é um processo de erros, acertos e erros, mas mesmo quando a gente erra buscando acertar. Mas com esse erro, Deus vai forjando o seu caráter em nós e nós vamos, é mesmo, puxa, eu não vou orar mais, eu vou cuidar mais, vou tomar mais cuidado, né? Eu me irei muito facilmente. Vamos buscar, né? Todo aquele ter paciência, né? Termos longanimidade, não deixar o nosso eu falar mais alto, né? Então, é um processo. Gente, a morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. Aqui diz, né? Embora Cristo sofresse a angústia da dor física, Jesus ele sabia perfeitamente para que viera. Então ele precisava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, né? Crucificado e morto. Ele sabia que ele ia passar por todos esses processos, né? E a maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens. Eu diria, obedecendo aos seus mandamentos, em vez de obedecendo às suas ordens, né? Ele nunca foi tão autoritário, tudo com Deus, nós temos o livre-arbítrio, né? Deus é lindo por isso, como diz o nosso pastor, né? Que Deus é lindo, mas porque ele não nos obriga a nada. Então eu prefiro pensar que ele não nos ordena nada, né? Ele nos ensina, ele deixou ensinamentos que nós devemos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Tudo bem até aí? Eu costumo sempre perguntar isso em aula, né? Espero que vocês estejam acompanhando legal com o livrinho de vocês, né? Não podemos perder de vista que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós, né? Isso aí já foi dito por mim, em substituição pela nossa condenação, tá? Bom, estamos caminhando aí para as 4 sentenças ou as 4 observações que resumem o teor do ensino de João, do apóstolo João. E depois vamos partir para a conclusão, ok? A primeira sentença, né, a primeira observação é a profunda incredulidade do coração humano. Às vezes é difícil, né? Porque os corações das pessoas se endurecem por não terem Cristo, né? Não terem Jesus. Eles se endurecem, a gente fala, só o Espírito Santo para convencer, às vezes até dá desânimo, né? Mas não podemos desanimar nunca, jamais. Então, assim, cometemos um grande erro ao supor que contemplar milagres converte pecadores, né? O verso 37 revela quão profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo, né? Vamos ver, o verso 37 do capítulo 12 de João diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Né? Muita incredulidade. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram entendimento cegado, né? Vamos ver o que diz Romanos 11, capítulo 7,
Aqui ele diz do 7 ao 25, eu não posso ler tudo, porque realmente ficaria muito extensa a aula. Vamos ler o 7, né? Que diz assim: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos, que aí era aquela palavra que eu queria lembrar, os eleitos, para mim, são os gentios, né? O alcançaram. Então, veja, o Israel buscava são o quê? São os judeus. O que os judeus buscavam não alcançou. O que eles buscavam? O rei dos judeus, o rei deles. Não alcançaram, eles estavam com o coração endurecido, eles esperavam um rei cheio de pompas, de glória, né? Não um que nascesse na manjedoura, né? Junto com os animais, não, eles não aceitaram isso, né? Então eles não alcançaram, mas os eleitos, nós, gentios, né? O alcançamos. E os outros foram endurecidos, Deus endureceu os judeus para que os gentios pudessem entrar, né? Eles estão endurecidos, o coração deles, por um tempo, para que nós, gentios, pudéssemos ser enxertados na árvore natural. Não é isso? O 8 diz assim, o 8 do capítulo 11 de Romanos, não de João, de Romanos. Diz assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos não ouvirem, até ao dia de hoje. Olha, para que nós pudéssemos sermos atingidos para a salvação, né? Se o povo soubesse, né, o que a gente prega, o que a gente fala, né? Salvação, vida eterna, uma vida maravilhosa com Jesus, né? Pessoal, é terrível, né? E negam a Jesus assim, eu nem entendo. Bom, vamos lá. A outra maravilha, outra sentença, outra observação que podemos tirar, né, do ensino do apóstolo João: a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Já falei isso com vocês, né? Esses versos relatam que alguns líderes judeus, né, creram nele. Alguns líderes creram em Jesus, né? Em tudo que viram em Cristo, eles acreditaram. Nós sabemos, há relatos disso. Não era uma crença para a salvação, pois não tinham coragem de confessar a fé em Jesus. Mas eles sabiam que eles estavam diante do Messias que havia sido anunciado, né, no Antigo Testamento, e eles esperavam a chegada do Messias. E muitos deles se deram conta que Jesus era o Messias profetizado e anunciado, né? Mas esses homens, eles estavam convencidos de que Jesus era o Messias. A consciência, a mente, o raciocínio deles os obrigavam a admitir, porque eles tinham raciocínio, mente, consciência, eles olhavam, viam, né? Então eles admitiam, mas em oculto, né? Que ninguém poderia realizar, eles admitiam isso, que ninguém poderia realizar aqueles milagres se Deus não tivesse com ele. E que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Então, eles conseguiam admitir, mas em oculto isso. Mas eles não tiveram coragem, observem, de confessar isso. Por quê? Porque eles não queriam se arriscar, né? Eles achavam que iam chegar ao ridículo, né? Enfrentar o ridículo, iam zombar dele, né? Eles achavam também que haveria perseguição em cima deles, envolvida, né, com essa confissão que eles fossem fazer. Eles achavam que iriam perder os seus cargos esses de privilégios que eles tinham, né, com com o Império Romano, né, em que eles podiam ter acesso livres nos sinédrios da vida, nos sinédrios, né,
eles faziam parte do Sinédrio, né? Mas eles entravam, né, para orar onde? Esqueci, nas sinagogas, acesso direto às sinagogas, né? Então, dessa maneira, covardemente ficaram quietos e guardaram consigo mesmo as suas convicções. Terrível, né? Isso aí, né? Tem muita gente assim hoje em dia. O que vocês acham, meus irmãos? Que reconhecem a autoridade de Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, mas não dão um braço a torcer de aceitarem, né? Eu conheço umas pessoas bem perto de mim assim, né? E eu oro por elas todos os dias, quase todos os dias, para que Deus tenha misericórdia e vá quebrantando esses corações endurecidos, né? Outra conclusão que se chega: o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Jesus é luz, né? Jesus reafirma o que já havia dito nos versos 35 e 36. Ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas quem tem a luz, a saber, Jesus Cristo. Quem tem Jesus consegue ter luz, né? E como é importante nós sermos para o mundo a luz e o sal da terra, né? O sal da terra, aquele que dá sabor aos alimentos, né? E a luz daqueles que estão perdidos. Nós devemos levar a esperança da vida eterna que está escondida em Jesus Cristo, né? E é isso que se espera de cada um de nós cristãos, verdadeiros cristãos, né? Aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A quarta observação que podemos chegar do ensino de João: a certeza de que o mundo será julgado por Deus. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, uns para receberem, né? Vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. E outros, não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Então, João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, né, Jesus, estamos caminhando agora para o término, Jesus também proferiu palavras que apontam o julgamento de Deus. Não há dúvida de que um dia a ordem será restabelecida e nesse dia todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. Os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a salvação. Eu acho que os salvos nem julgamento vai ter, vai chegar diante de Deus, né? Do tribunal de Cristo, mas para receber já a sentença de aprovação. O anjo vai estar lá percorrendo, né, o dedo no livro da vida. Aqui, ó, pode, esse está escrito sim, pode vir. Então toma o galardão, toma a salvação, enfim. Conclusão do nosso estudo de hoje. Aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus, não é verdade? Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós. E assim acabamos o estudo da nossa lição 11. Então, irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo aula, que me desculpe qualquer coisa, porque assim eu fiquei um pouquinho tensa, né? Porque nunca dei aula, né? Por esse método, mas foi uma experiência incrível e outros vídeos, aulas virão, né? Até que esse momento que nós estamos enfrentando, né, passe,
totalmente, né? Porque agora nós estamos confinados em nossas casas, sem poder assistir aos nossos cultos, né? Da manhã, noite, domingo, né? E também de assistirmos ali a EBD pessoalmente, termos aquele contato direto. Então, essa é uma forma que foi encontrada pela igreja, direção da igreja, pelo pastor, pela Helena, de vocês não perderem, né, não terem nenhum tipo de prejuízo, né, com o estudo da EBD. E os cultos também estão sendo transmitidos, né, pela igreja, né, nos seus horários devidos, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a nossa nação, o nosso país tão amado, abençoe as pessoas que estão hospitalizadas, aquelas que estão com vírus, e que abençoe todos os países no mundo inteiro. Todos nós precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus, né, nesse instante. Vamos fazer parte, né, do grupo de orações, de orarmos 24 horas para que a gente possa mover o coração de Deus no sentido de trazer uma solução, né, definitiva, extirpando esse vírus aí, o coronavírus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, meus irmãos.